Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio. Tudo certo com vocês? Hoje, no terceiro episódio do Código de Ética e Disciplina, nós vamos dos artigos 42 até o artigo 58. Galera, mas antes de começarmos, vamos para a nossa formalidade, para a nossa liturgia de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também acessar as nossas outras plataformas como o Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Quebra essa pra gente, hein, galera? Deixa seu like, as estrelinhas aí no Spotify e compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Artigo 42. É vedado ao advogado. Inciso 1. Responder com habitualidade à consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação. Inciso 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio de outro advogado. Inciso 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. Inciso 4. Divulgar ou deixar que sejam divulgados listas de clientes e demandas. Inciso 5. Insinuar-se para reportagens e declarações públicas. Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como debate de caráter sensacionalista. Artigo 4º. Na publicidade profissional. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou a da sociedade de advogados, o número ou os números da inscrição na OAB. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar. O endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e fotografia do escritório, o horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Artigo 45. São admissíveis como forma de publicidade, patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e a interessados do meio jurídico. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas neste capítulo. Parágrafo único. A telefonia e a internet podem ser utilizados como veículo de publicidade, inclusive para o envio de mensagens a destinatários certos, desde que estas não impliquem o oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Artigo 47. As normas sobre publicidade profissional constantes deste capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código. Artigo 47-A. Será admitida a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito dos conselhos seccionais e do Conselho Federal para fazer cessar a publicidade irregular praticada por advogados e estagiários. Parágrafo único. O termo previsto nesse artigo será regulamentado mediante edição de provimento do Conselho Federal, que estabelecerá seus requisitos e condições. Capítulo 9 dos honorários profissionais. Artigo 48. A. Prestação de serviços profissionais por advogado.
individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferentemente por escrito. Parágrafo 1º. O contrato de prestação de serviço de advocacia não exige forma especial, devendo estabelecer, porém, com clareza e precisão, o seu objetivo, os honorários ajustados, a forma de pagamento, a extensão do patrocínio, esclarecendo se este abrangerá todos os atos do processo ou limitar-se a determinado grau de jurisdição, além de dispor sobre a hipótese de a causa encerrar-se mediante transação ou acordo. Parágrafo 2º. A compensação de créditos, pelo advogado, de importâncias devidas ao cliente, somente será admissível quando o contrato de prestação de serviços a autorizar ou quando houver autorização especial do cliente para esse fim, por este firmada. Parágrafo 3º. O contrato de prestação de serviço poderá dispor sobre a forma de contratação de profissionais para serviços auxiliares, bem como sobre o pagamento de custas e emolumentos, os quais, na ausência de disposição em contrário, presumem-se devam ser atendidos pelo cliente, caso o contrato preveja que o advogado antecipe tais despesas. Ser-lhe-á lícito reter o respectivo valor atualizado, no ato de prestação de contas, mediante comprovação documental. Parágrafo 4º. As disposições deste capítulo aplicam-se à mediação, à conciliação, à arbitragem ou a qualquer outro método adequado de solução de conflitos. Parágrafo 5º. É vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio por qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. Parágrafo 6º. Deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários instituídas pelo respectivo conselho seccional onde foi realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. Parágrafo 7º. O advogado promoverá, preferentemente, de forma destacada, a execução dos honorários contratuais ou sucumbenciais. Artigo 49. Os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes. Inciso 1. A relevância, ou vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas. Inciso 2. O trabalho e o tempo a serem empregados. Inciso 3. A possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros. Inciso 4. O valor da causa, a condição econômica do cliente ou proveito para este resultante do serviço profissional. Inciso 5. O caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente eventual, frequente ou constante. Inciso 6. O lugar da prestação de serviço, conforme se trate do domicílio do advogado ou de outro. Inciso 7. A competência do profissional. Inciso 8. A praxe do foro sobre trabalhos análogos. Artigo 50. Na hipótese da adoção de cláusula cota lit, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia, e quando acrescido dos honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas a favor do cliente. Parágrafo 1º. A participação do advogado em bens particulares do cliente só é admitida em caráter excepcional, quando esse, comprovadamente, não tiver condições pecuniárias de satisfazer o débito de honorários e ajustar com o seu patrono, em instrumento contratual, tal forma de pagamento. Parágrafo 2º. Quando o objeto do serviço jurídico versar sobre prestações vencidas e vincendas, os honorários advocatícios poderão incidir sobre o valor de umas e outras, atendidos os requisitos da moderação e da razoabilidade. Artigo 51. Os honorários da sucumbência e os honorários contratuais, pertencendo ao advogado que houver autuado na causa, poderão ser por ele executados, assistindo-lhe direito autônomo para promover a execução do capítulo da sentença que os estabelecer ou para postular, quando for o caso, a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor em seu favor. Parágrafo 1º. No caso de subestabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o subestabelecente e o subestabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado. Parágrafo 2º.
Quando for o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil ou os seus tribunais de ética e disciplina poderão ser solicitados a indicar mediador que contribua no sentido de que a distribuição dos honorários da sucumbência entre advogados se faz segundo o critério estabelecido no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Nos processos disciplinares que envolverem divergência sobre a percepção de honorários da sucumbência entre advogados, deverá ser tentada a conciliação destes, preliminarmente pelo relator. Artigo 52. O crédito por honorários advocatícios, seja do advogado autônomo, seja da sociedade de advogados, não autoriza o saque de duplicatas ou qualquer outro título de crédito de natureza mercantil, podendo apenas ser emitida fatura, quando o cliente assim pretender, com fundamento no contrato de prestação de serviços, a qual, porém, não poderá ser levada a protesto. Parágrafo único. Pode, todavia, ser levado a protesto o cheque ou nota promissória emitido pelo cliente em favor do advogado, depois de frustrada a tentativa de recebimento amigável. Artigo 53. É lícito ao advogado ou à sociedade de advogados empregar, para o recebimento de honorários, sistema de cartão de crédito, mediante credenciamento junto à empresa operadora do ramo. Parágrafo único. Eventuais ajustes com a empresa operadora que impliquem pagamento antecipado não afetarão a responsabilidade do advogado perante o cliente, em caso de rescisão do contrato de prestação de serviço, devendo ser observadas as disposições deste quanto à hipótese. Artigo 54. Havendo necessidade de promover arbitramento ou cobrança judicial de honorários, deve o advogado renunciar previamente ao mandato que recebera do cliente em débito. Título 2 do Processo Disciplinar. Capítulo 1 dos Procedimentos. Artigo 55. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. Parágrafo 1º. A instauração, de ofício, do processo disciplinar dar-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Parágrafo 2º. Não se considera fonte idônea a que consistirem em denúncia anônima. Artigo 56. A representação será formulada ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção, por escrito ou verbalmente, devendo, neste último caso, ser reduzida a termo. Parágrafo único. Nas seccionais cujos regimentos internos atribuírem competência ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético-disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente, ou será a este encaminhada por qualquer dos dirigentes referidos no caput deste artigo que a houver recebido. Artigo 57. A representação deverá conter: inciso 1. A identificação do representante com a sua qualificação civil e endereço. Inciso 2. A narração dos fatos que a motivam, de forma que permita verificar a existência, em tese, de infração disciplinar. Inciso 3. Os documentos que eventualmente a instruíram, a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, o rol de testemunhas, até o máximo de 5. Inciso 4. A assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo, na impossibilidade de obtê-la. Artigo 58. Recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator, por sorteio, um de seus integrantes, para presidir a instrução processual. Parágrafo 1º. Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das faltas atribuídas. Será providenciada, ainda, certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, a qual, se positiva, será acompanhada a informação sobre as faltas imputadas. Parágrafo 3º. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração de processo disciplinar ou o arquivamento liminar da representação, no prazo de 30 dias, sob pena de redistribuição do feito pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo.
Parágrafo 4º. O presidente do conselho competente ou, conforme o caso, o Tribunal de Ética e Disciplina proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação, nos termos do parecer do relator ou segundo os fundamentos que adotar. Parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidentes de conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente a segunda Câmara reunida em sessão plenária. A representação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Parágrafo 6º. A representação contra dirigente da subseção de subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Parágrafo 7º. Os conselhos seccionais poderão instituir comissões de admissibilidade no âmbito dos tribunais de ética e disciplina, compostos por seus membros ou por conselhos seccionais, com atribuição de análise prévia dos pressupostos de admissibilidade das representações ético-disciplinares, podendo propor seu arquivamento liminar. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. Se você chegou até aqui, meus parabéns. E se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos. E hoje nós vamos, no terceiro episódio, nós temos artigos 42 até o artigo 58. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe o seu like, se inscreva no Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Galera, bons estudos, um forte abraço e tchau!